E aí pessoal, beleza? Bem, em relação ao vídeo passado, fazendo uma correçãozinha, eu falei duas vezes Fernanda Montenegro, mas na verdade é Fernanda Torres. É o nome da atriz que fez o lance da Havaiana lá. Enfim, feita errata, seguindo pro vídeo. Você viu que essa semana aí só se falou de Banco Master, ele apareceu em todos os jornais só falavam Banco Master, e as coisas tá pegando, Alexandre de Moraes envolvido, o Dias Toffoli, todas essas coisas. Mas o que realmente está por detrás de tudo isso? Né? O que realmente pode estar por detrás desse escândalo do Banco Master? Sim, muitos corruptos estão envolvidos, muita gente da direita, muita gente da esquerda, muita gente do centro, né? Enfim, gente de tudo quanto é lado, né? Políticos, jornalistas. Mas uma coisa que vem acontecendo devagar e a gente não vem percebendo é que aos poucos vai se falando menos do Lulinha. Então tudo leva a crer que este escândalo do Banco Master está sendo patrocinado pelo Lula, não é nem pelo PT, pelo Lula. Por quê? Porque o escândalo do INSS atinge diretamente o PT, né? Atinge diretamente, não é nem o PT, o Lula, mais o Lula do que o próprio PT. Por quê? Porque o filho do Lula, que é o Fábio Luiz, o Lulinha, ele está envolvido diretamente. Aquela moça lá, acho que é alguma coisa Luxinger, Andréia, não lembro o nome da moça. É um nome desse diferente. Ela, junto com o Lulinha, estavam no esquema todo, né? Nesse envolvimento todo aí das fraudes, né? Da venda de influências, né? O Lulinha lá recebia aqueles 300 mil por mês. Pô, puta salarinho, né, cara? Dá pra fazer uma boa compra, né? Um bom final de ano aí. E o cara recebia isso aí todo mês. Isso de uma pessoa, né? Deixando claro que os 300 mil é apenas de uma pessoa. Então ele vendia influência. O pai dele é o Lula, né? O pai dele é o Lula. Então o que está por detrás, né, do escândalo do Banco Master é a ocultação do Lula em relação ao escândalo do INSS. Porque no escândalo do Banco Master, cara, um monte de gente vai cair. Cara, um monte de gente vai cair. Você viu que o Toffoli fazendo um esforço lascado para fazer a cariação, para chamando as pessoas lá para aquela não é delação, para fazer apurar, né, os dados lá e tudo. E aí ele viajou com um cara para ver o jogo do Palmeiras lá, e o cara que pagou o voo lá era advogado um dos advogados do Banco Master. A outra parte jurídica do Banco Master é a esposa do Moraes. Então tem uma galera inteira fazendo um esforço lá para ocultar o que realmente está acontecendo, né? Mas o que está acontecendo de fundo é uma jogada do Lula, né? Claro, os caras usaram o Alexandre de Moraes. E eu tinha comentado isso uma vez num churrasco, né, com o meu sogro, né? A gente estava batendo um papo. Eu falei, os caras estão usando o Alexandre de Moraes, e vão queimar o cara quando for necessário. E o Alexandre de Moraes ganhou poder demais, né? E a imprensa deu poder pro cara, né? O Centrão, principalmente, deu poder pro cara. Cara, não foi o PT ou a esquerda que quis derrubar o Bolsonaro, foi o centro. Por quê? Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o que ficou claro? Cara, que o PSDB, que era o maior partido de centro, não estava contra o PT, eles estavam lutando junto, né? Isso ficou claro quando o Bolsonaro ganhou. E aí qual que o PSDB fez? O PSDB ele começou a perder forças. E aí você lembra que na Covid o Dória fez um esforço do nada, não? O Dória, aquele, não sei o que, Eduardo Leite, eles fizeram um esforço lascado assim para tentar derrubar o Bolsonaro, e o Bolsonaro não caiu. Tranquilo? Isso aí, as medidas do Paulo Guedes conseguiu segurar lá a parte econômica do país. E aí o PSDB caiu no anonimato. O Dória foi o último respiro. O Dória, o cara lá que é ator pornô, o Alexandre Frota, esses caras tudo do Centrão, né? Eles se elegeram apoiando o Bolsonaro para fazer de conta que era da direita ainda, mas ficou claro que eles eram de esquerdas e estavam contra o
o Bolsonaro e tudo, né, contra as medidas do Paulo Guedes, para tentar trazer de volta o PSDB, e perderam força. Em 2022, no comecinho de 2022, aí aconteceu algo que realmente foi uma jogada da esquerda. Porque da esquerda não, do centro, né, que eles tiraram o Lula, né, as condenações do Lula. Na verdade não tiraram as condenações, o Lula não foi perdoado, ele foi descondenado, é diferente. Ainda está, vai ser julgado, ainda pode ser julgado os casos dele, que lembra que o Fachin, ele não anulou tudo, ele falou assim, ó, vamos descondenar o cara porque não era para ter sido feito nessa vara, ou seja, o caso está lá ainda. Na hora que o PSDB quiser, eles ressuscitam isso aí, meu, o Lula tá lascado. Mas o Lula é um cara ardiloso, e ele sabia que era a chance dele. Tanto que, por que você acha que o Alckmin foi o vice do Lula? Acordo, centrão. Porque o Alckmin é centro, né? Qual que é o acordão dos caras? Vamos tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ferrou a gente, e a gente faz de novo a briguinha PSDB e PT, né? Ou Centrão versus PSD, PT, ou quem tivesse da direita. Cara, e deu errado. Deu errado, tanto que o Lula tá aí lascando o Alexandre de Moraes, que foi usado pelos caras para prender o Bolsonaro, para tomar aquelas medidas. Ele passou por cima das leis, né? O Alexandre de Moraes destruiu o judiciário brasileiro para servir ao Centrão, e agora, cara, não tem como voltar, bicho. E ele não vai voltar, ele já ganhou poder, pô. Tem poder pra caramba, por que ele vai querer voltar atrás? Ele não é burro, né? E aí que os caras estão fazendo? Fizeram um esforço danado para derrubar o Alexandre de Moraes. Os caras estão fazendo agora, né? Um esforço danado para derrubar o Alexandre de Moraes. Porque ele tem poder demais. Pode ver que a Globo, o UOL, CNN mais ou menos, né? Mas as grandes mídias estão todas agora batendo no Alexandre de Moraes, a pedido do Lula, para abafar o caso do Lulinha. Porque, bicho, na hora que sair realmente aí, chamar o Lulinha lá pra bater um papo, chamar o irmão do Lula pra bater um papo lá no Congresso, cara, a coisa vai ficar fedida, vai feder pra caramba. Porque tem muita porcaria, tem muita coisa envolvida nisso aí, né? E os caras sabem disso. Hoje de manhã eu tava vendo que o Vorcaro, que é o cara do Master, ameaçou os caras aí, cara, de delatar. Os caras estão fazendo esforço pro cara também não delatar as coisas, porque vai lascar o Alexandre de Moraes. E os caras estão fazendo um esforço para que essa delação saia. Porque nessa delação, o Dias Toffoli, Gilmar Mendes, o Moraes e possivelmente o Barroso, cara, os caras estão ferrados, bicho. E o Barroso mais todo mundo, né? Porque agora que ele saiu, bicho, aplicar a lei Magnitsky nele, não vai ter quem segurar, porque o Alexandre de Moraes, né, ele conseguiu se safar na Magnitsky pelo poder que ele tem. E lembrando que ele ferrou os bancos. Eu disse no vídeo anterior que o plano dos bancos é apoiar o Lula. Por quê? Porque os bancos ficam cheios de dinheiro. Os bancos enriquecem pra caramba. E o Alexandre de Moraes ferrou os bancos com a medida Magnitsky. Lembra que eles colocaram lá, não, se vocês não obedecer aqui, tirar as contas do juiz, do magistrado, o banco, mano, tá ferrado, cara, na mão dos caras. Então o Alexandre de Moraes ferrou os bancos antes. Então ele comprou uma briga com os grandes bancos. E os bancos estão apoiando a queda do Banco Master. Assim, o Banco Master tem muita coisa envolvida, mas ele não é um grande banco, não é um Itaú, não é um Bradesco, não é um Santander. Porque esses três bancos apoiam o Lula. Isso tá claro, esses bancos aí estão apoiando o Lula. E aí eles estão medindo forças agora. Agora é força entre os grandes. Eles estão brigando entre eles. Claro, pra gente, pra mim, por exemplo, que se lasca todo mundo. Mas quem vai sofrer com isso é o pobre. Somos nós, os pobres. Porque a gente vai ter que pagar todo esse prejuízo. E vai vir impostos. Cara, é capaz de a gente acordar aí no dia 1º de janeiro, né? Já no ano que vem, com o BRB comprando o Banco Master, porque os caras têm que abafar o caso e o Toffoli está fazendo um esforço lascado para que o BRB volte a comprar o Master, né? E tirar toda essa liquidação, todo aí, ferrar o próprio BC. E aí, quem vai pagar somos nós, porque o BRB é um banco estadual.
Então na hora que o governo jogar um imposto para você pagar, vai para salvar o Banco Master. Ou melhor, para salvar agora essa nova compra do BRB. Né? E vai sobrar pra gente, que tem que pagar imposto, tem que trabalhar todo dia. Cara, a gente vai ter que trabalhar mais, cara, para salvar os caras, em troca de salvar o Lula, velho. Em troca para salvar o Lula não, mas é o Lula também, né? Mas o Lulinha, né? Os caras estão salvando o Lulinha. Por quê? Por que o cara foi pra Espanha lá? Fugiu, cara. O Lulinha foi pra Espanha porque tá foragido. Porque se ele pisar aqui, ele vai ter que dar explicações. Agora tá lá na Espanha, lá escondido. E se é que volta, né? O Lula já não pode, ele é presidente, pô, tem que continuar aqui, né? Mas, cara, ele tá imune lá porque ainda tem o cargo, né? Vamos ver o que acontece aí na próxima eleição. Os bancos já deixaram claro que vão apoiar o PT, vão apoiar o Lula. E o Lula já tá querendo lascar o Alexandre de Moraes, porque é capaz o Xandão usar as forças que tem para lascar o Lula também. Ué, lascou um presidente, lasca dois, pô. Né? Atualmente, quem manda no Brasil é o judiciário, né? Então, e o Lula sabe disso. Então ele tá lutando contra isso também, né? Você vê, o Lula indicou o Bessias, o menino lá do papel, e o Alexandre de Moraes bloqueou o cara. Não, a gente não quer ele, quer o Pacheco. Né? Então é o seguinte, cara, hoje essa história do Banco Master do INSS, o que não nos contaram é isso. É que é uma luta agora de poderes entre o PT e o STF. Antes eram amiguinhos, mas uma vez que o Bolsonaro está preso, foi condenado, né, a 27 anos e poucos meses lá de cadeia. Então esse cara está fora do jogo, então agora a briga é entre eles. Porque agora é quem tem mais poder, né? E a gente vai passar por isso aí. E as eleições vindo aí, cara, ó, tá arriscado o Brasil tomar um golpe, né? Ou um golpe do judiciário, ou um golpe do Lula. Eu não sei se teremos um presidente eleito de forma legal, né? Não sei, eu não saberia te dizer, porque pelo que eu vejo, né, é isso aí, né? As grandes forças estão apoiando um lado, outras grandes forças apoiando o outro lado. Então é capaz a gente ter aí alguém do judiciário aí sendo o novo presidente, ou Lula dando um golpe e sendo o novo presidente. O exército está do lado do Lula, né? Pelo menos uma parte do exército está do lado do Lula, isso é fato, né? Então, oremos, porque esse é o nosso destino. O que não nos contaram é isso, né? Que tudo isso que está acontecendo agora é uma briga de forças entre o PT e o STF. E vai sobrar para nós pagar essa conta toda aí.